Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. 12 questões mais cobradas pela Banca Instituto Mais. Concurso para a Prefeitura Municipal de Diadema. Edital 3/2024, retificado, cargo agente comunitário de saúde, provas no dia 28 de abril de 2024. Edital 1/2024, vários cargos de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Provas dia 14 de abril de 2024. Banca Instituto Mais. As inscrições já foram encerradas. Cliquem na descrição desta videoaula, links para download de provas aplicadas pela banca e playlist com questões de matemática e de raciocínio lógico. Vamos então para os comentários. Antes, os conteúdos para os dois editais: resolução de situações problema, números inteiros, operações, propriedades, múltiplos e divisores, números racionais, operações e propriedades, números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, razões, proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem, juros simples. Observação: não consta juros compostos na bibliografia. Sistema de medidas legais, conceitos básicos de geometria, cálculo de área e cálculo de volume. Observação: não consta na bibliografia raciocínio lógico. Então, vamos para as 12 questões. Questão número 1. A numeração aqui é correspondente ao original da prova. Para realizar sua mudança, Marcos comprou 15 caixas iguais em formato de prisma retangular. O volume total das 15 caixas é de 1,2 metros cúbicos. Sabendo que cada uma das caixas possui 50 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura, assinale a alternativa que apresenta a altura de cada uma delas. Então, vejam. Volume de uma caixa na forma de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Comprimento, largura vezes altura. Então, nós temos aqui que A, no caso aqui, mede 50 centímetros, coloquei já em forma de metros, 0,5 metros, largura 40 centímetros, 0,4 metros, e aqui C, a medida H. O volume dessas caixas aqui vai ser, então, 0,5 vezes 0,4 vezes a altura, que dá exatamente 0,2 vezes a altura metros quadrados. Nós temos aqui 15 caixas vezes o volume de cada uma, dá então 3 vezes H metros cúbico. Aqui é metro cúbico. Ele comprou as 15 caixas e tem um volume igual a 1,2 metro. Então, esse volume aqui, que foi multiplicado por 15, é igual ao volume das 15 caixas. Então, posso afirmar aqui, 3 vezes H metros cúbicos é igual a 1,2 metros cúbicos. Portanto, H vai ser 1,2 dividido por 3. Dividido por 3 dá exatamente 0,4 metros. Como o resultado está em centímetros, multiplicamos por 100, que dá exatamente 40 centímetros. Letra B. Questão seguinte: Gisele, Antônio e Priscila são sócios e juntos abriram um negócio que custa R$80 mil. Gisele investiu a quinta parte do que Antônio investiu. Priscila investiu 7 vezes
a quantia que Gisele investiu e mais R$ 2.000. Assinale a alternativa que apresenta quanto Priscila investiu. Então, vamos lá. Gisele. Antônio investiu X, uma vez que Gisele depende de Antônio. Então, Gisele, quinta parte de Antônio. Priscila, por sua vez, depende de Gisele. 7 vezes a quantia de Gisele mais 2.000. Somando isso aqui, eu tenho exatamente o valor do investimento, R$ 80.000. Então, 1/5 X mais 7x sobre 5 mais 2.000 igual a 80.000. Como nós temos aqui o denominador 5, o mínimo é 5. Então vai ficar x divide por 1 dá 5 vezes x, 5x, mais 7x, o denominador aqui é 1, então vai dar 10.000, e aqui dá 400.000. Cancela o denominador 5, somando isso aqui eu tenho exatamente 13x igual 400.000 menos 10.000. 400.000, está sobrando um zero aqui. 400.000 menos 10.000 dá 390.000. Então, 13x igual 390.000 dividido por 13, que dá exatamente R$ 30.000. Então, esta quantia é de Antônio. Ele quer saber o valor de Priscila, que é esse valor aqui. Então, Priscila vai receber 7/5 mais 2.000. Então, 7/5 dá 210.000 dividido por 5 mais 2.000. Isso aqui dá 42.000 mais 2.000, R$ 44.000. Letra D. Questão seguinte. Uma piscina em um certo cubo demora 3 horas e 30 minutos para ser esvaziada quando são utilizados 3 ralos iguais de mesma vazão. Assinale a alternativa que apresenta quanto tempo essa mesma piscina demoraria para ser esvaziada caso fosse utilizados 5 ralos de mesma vazão. Questão recorrente, muito, que cai sempre no concurso da banca Instituto Mais. Então, vamos lá. Uma regra de 3 simples. Tenho tempo, quantidade de ralos. Eu tenho uma outra questão no final desta videoaula. 3 ralos, 3 horas e 30 minutos. 180 mais 30, 210 minutos. Se aumentar 5 ralos, x. Essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Aumentando a quantidade de ralos, o tempo diminui. Uma outra dica é o seguinte: se vocês não quiserem nem verificar se é inversamente ou diretamente, verifica. Aqui era 3 horas e 30. As alternativas indicam que diminui, portanto, são inversamente proporcionais. Faz o cálculo direto. 5x igual a 3 vezes 210, 630. X, 630 dividido por 5, que dá exatamente 126 minutos, que representa 2 horas, 120 minutos, mais 6. Portanto, letra A. Mariana começou a fazer salgados para vender e, após um tempo, resolveu comprar uma máquina para ajudar na produção. Sabendo que a máquina faz 204 salgados em 1h30, então lá, 204 salgados em 1h30. A alternativa que apresenta quanto tempo demorará para que a máquina produza 816 salgados. Questão muito recorrente
uma de grandeza diretamente, outra de grandezas inversamente. Quantidade de salgados e tempo. 204 em 1h30. Vou colocar 1,5. 816x. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais salgados, mais tempo. Cuidado. Portanto, seta para baixo, seta para baixo. Aqui tenho que escrever a proporção. 204 está para 816, assim como o e-mail está para x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 204x é igual a 816 vezes 1,5, que dá 1.224. Portanto, o tempo para produzir 816 salgados vai ser maior do que 1h30, que dá exatamente 6 horas. Letra C. Poderia observar também aqui, ó. Se vocês observarem aqui que de 204 para 800 aumentou 4 vezes. Então aqui aumenta 4 vezes. Ou seja, a razão aqui é 4. 204 vezes 4 dá 816. Portanto, se aqui ficou vezes 4, aqui também vai ficar vezes 4. 4 amigos trabalham em uma empresa e recebem salários diferentes. A razão entre o salário de José e de Cristiano é de 3 para 2. A razão entre Suzane e Maria, 3/8. E a razão de Suzane e Cristiano é 3/4. Com base nessas informações e sabendo que José recebe R$6.000, assinale a alternativa que apresenta o salário que Maria recebe. Então, vejam. José sobre Cristiano, 3/2. Suzane sobre Maria, 3/8. Suzane sobre Cristiano, 3/4. Pronto. Agora veja, eu tenho quanto José ganha. José ganha 6.000. Então, observe, ele é proporcional a esse número. Então, se eu multiplicar aqui por 2.000, eu tenho uma razão equivalente. Dá 6.000 e aqui dá 4.000. Então, Cristiano, salário de 4.000. José, já estava confirmado 6.000. Onde que nós temos Cristiano? Aqui. Como ganha 4.000, eu tenho que multiplicar esta fração aqui por 1.000. Cristiano fica 4.000, Suzane fica 3.000. Suzane 3.000, Cristiano 4.000. Agora nós vamos encontrar Maria. Suzane 3.000, multiplica aqui por 1.000, dá 3.000. Multiplica por 1.000, 8.000. Portanto, Maria recebe R$8.000, letra D. Questão seguinte. A banca gosta muito de exercícios de volume. Mariano quer comprar uma caixa d'água em formato de cilindro que tenha 0,5 metro de altura, 3 metros de diâmetro. Utilizando 3,14, assinale a alternativa que apresenta quantos litros aproximadamente essa caixa comportará quando cheia. Cuidado! Questão de volume de cilindro, de esfera e de cone. É dado sempre diâmetro ou raio. Como aqui é diâmetro, 3 metros, eu tenho que saber o raio. Por quê? O volume de um cilindro é πr² vezes h. R é a metade do diâmetro. Portanto, se o diâmetro mede 3, o raio é 1,5 metro. Cuidado com esses dados numa prova. Não vão direto achando que é o raio. Substituindo, temos 3,14, 1,5 ao quadrado, vezes meio.
1,5 ao quadrado dá 2,25 vezes 3,14 vezes 0,5, dá 3,5325 metro cúbico. Mesmo que vocês não saibam fazer transformação de unidades de metro cúbico para litro, só pode ser essa alternativa que tem esses valores aqui, ó. Inicia em 3. Basta lembrar, 1 metro cúbico, 1000 litros. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1000, que vai dar 3.533 litros aproximadamente. Letra C. Questão 15. Mirela tem o dobro da idade de Camila, que possui a quarta parte da idade de José. Questão semelhante a uma questão já resolvida. Uma pessoa depende da idade da outra. José possui 72 anos. Sempre tem que ter um dado conhecido. Então, vejam. José tem 72 anos. Mirela tem o dobro de Camila, só que Camila tem a quarta idade de José. Então, Camila, quarta parte de 72. 72 dividido por 4, 18. Mirela tem o dobro da idade de Camila. 2 vezes 18, 36 anos, letra C. Questão seguinte. Sabendo que um ciclista percorre 6 km em 20 minutos, assinale a alternativa que apresenta quantos quilômetros percorrerá em 3 horas e 10 minutos. Cuidado, não é porque tem espaço e tempo que são inversamente proporcionais. Regra de 3 simples. Distância percorrida, tempo. 6 km, 20 minutos. 3 horas e 10 minutos é 180 mais 10, que dá 190. Quanto mais tempo, mais distância. Portanto, diretamente proporcionais. Escreve a proporção. 6 está para x, 20 está para 190. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 20x igual a 1440. X, 1140 dividido por 20, dividindo 57 km. Ou seja, em 190 minutos percorrerá 57 km, letra B. Questão 16. Um terreno possui o formato de um triângulo retângulo, cuja base e altura são iguais. Se a base e a altura aumentarem 40%, é correto afirmar que a área desse terreno será aumentada em quantos por cento? Questão também bem interessante, sempre recorrente em concursos da Banca Instituto Mais. Vejam, retângulo. Aqui está dizendo que as duas medidas são iguais, ou seja, a base aqui e a altura são os dois catetos, chamando de x e x. Então, lembrando, a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Como aqui eu chamei de x, aqui é x, x vezes x, x quadrado dividido por 2. Então, esta é a área inicial. Se eu aumentar 40% de x, fica 140% de x, que é 1,4. Então, vai ficar 1,4x vezes 1,4x. Multiplicando esses dois fatores numéricos, dá 1,96x² sobre 2. Não podemos simplificar, porque eu tenho que comparar esta medida com essa aqui. Se vocês observarem, houve um aumento de quanto? De 0,96. Aqui é 1x² sobre 2. Aqui é 1,96. Então, isso aqui foi o acréscimo. Ou seja, comparando essas duas áreas, houve um aumento de 0,96. 0,96, 96%. Então, essa área
segundo do novo retângulo, do triângulo retângulo, é maior que 90 graus. Quer dizer, aumentou numa quantidade maior que 90 graus. Olha uma outra questão semelhante à questão anterior. São questões de concursos diferentes. Para esvaziar uma piscina cheia, 5 ralos iguais levam 3 horas. Mantendo a mesma proporção, assinale a alternativa que apresenta quantas horas 6 ralos iguais levariam para esvaziar a mesma piscina. Então vejam, ralos, tempo. 5 demora 3 horas, 6 demora X. Essas duas grandezas, se eu aumento a quantidade de ralos, diminui o tempo. Observa aqui, olha, tá vendo aqui as alternativas? Antes é 3 horas. As alternativas diz que diminui, portanto, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente, faz direto. 6 vezes x é igual a 5 vezes 3, 15. X, 15 dividido por 6, dá exatamente 2 horas e meia. 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos, letra B. Questão seguinte. Assinale a alternativa que apresenta qual deve ser a taxa mensal de juros simples para que um capital de R$27 mil gere em 2 anos um montante de 32.184. Questão bem interessante, recorrente em concursos da banca Instituto Mais. Questão de juros simples. Juros compostos não faz parte da bibliografia. Vejam, os juros é o montante gerado menos o capital. Então, juros é esse aqui. A fórmula dos juros, transformando 2 anos em 24 meses, porque ele quer saber a taxa mensal. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, vai ficar R$27 mil vezes a taxa, que é, eu vou colocar I dividido por 100, porque é I%, vezes 24. Corta 2 zeros, 2 zeros, então ficou 270 vezes I vezes 24, que dá 6.480 vezes a taxa. Observe, como aqui está I sobre 100, já está em forma de porcentagem. Então, I 5.184 dividido por 6.480, que dá exatamente 0,8%, letra D. Questão seguinte. O pai dos irmãos Antônio e Lucas, divisão em partes diretamente proporcionais. Numa próxima videoaula eu vou colocar divisão em partes inversamente proporcionais. Dispõe de 725 figurinhas que deverão ser divididas de modo diretamente proporcional às idades, 14 e 15 respectivamente. Ou seja, Antônio tem 14, Lucas tem 15. A diferença entre as idades de Lucas e Antônio é igual. Então, vejam, Antônio tem 14, então recebe a constante K, vezes uma parte. 15 vezes K, Lucas. Poderia fazer direto, dividir isso aqui por 29 e depois multiplicar por 14 e 15. 14K mais 15K é igual a 725. Isso aqui vai dar 29K igual a 725. Ou seja, é cada uma das partes. Quanto vai ser? 725 dividido por 29, que na realidade é o que é? 14 mais 15, 29. 725 dividido por 29. Então, cada parte, 25 figurinhas. Antônio, 14 vezes 25, 350. Lucas, 15 vezes 25, 375.
A diferença vai ser 375 menos 350. Aliás, nem precisaria fazer esse cálculo. Se a diferença aqui é de uma parte, 14 para 15 é uma parte. Uma parte vale 25. Então, a diferença vai ser 25 figurinhas, letra A. Então, estas são as 12 questões mais cobradas da banca Instituto Mais. Gostaram? Inscreva-se no canal. Desta forma, vocês podem ativar o sininho e continuar recebendo as notificações para as demais videoaulas. Lembrando que o concurso da Prefeitura de Diadema, um dos concursos acontece neste final de semana, dia 14. Gostaram? Dá um like. E você está estudando por concursos públicos? Continue no canal. Clique na playlist Instituto Mais. Link está na descrição desta videoaula. E se quer colaborar com o meu canal, compartilhe com os seus amigos as nossas videoaulas. Clique no link Valeu Demais e contribua monetariamente com qualquer valor. Um grande abraço, até as próximas.